Bom pessoal, eu quero falar hoje sobre a importância da musculação, né? E o porquê a musculação é o carro-chefe de uma academia, né? Dando exemplo de alguns esportistas que acabam não querendo, não gostando da musculação, como os corredores de rua, que até pela sua característica são pessoas com corpos mais longilíneos e às vezes nem tão longilíneos, mas são com pouco peso, então acham que isso não acarreta um, um problema para sua performance e acaba que acarreta. Por quê? Porque não tem um período de base de musculação e sim só a corrida por si. Então acabam correndo no asfalto, acabam correndo na areia, acabam correndo no saibro e aí daqui a pouco tem uma lesão de tornozelo, tem uma lesão de joelho, tem uma lesão na própria coluna pelo impacto sofrido gradativamente durante o treinamento, porque acabam correndo 10, 20, 30, 40 quilômetros, né, durante uma prova ou durante a semana correm até mais de 100 quilômetros em treinamento. Então é um problema não ter um reforço muscular, né? A musculação ela vem como base, assim para o esporte, como quem joga basquete precisa estar forte para poder fazer um trabalho específico. Quem trabalha no vôlei também, e hoje a gente vê isso pela própria seleção brasileira, que a gente vê que os jogadores eles são grandes, são ágeis e são extremamente fortes. Então a gente tem que perder esse tabu de que a força e a agilidade não podem estar no mesmo âmbito. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, até porque quanto mais força a gente tem, menos força a gente faz, né? Os times de futebol também têm um pouco de resistência em cima disso, porque o meu jogador ele vai ficar mais lento porque ele vai ficar mais forte. Não, muito pelo contrário. Um lateral, o que ele precisa? Ele precisa de velocidade, mas para ele ter velocidade, ele precisa ter uma estrutura forte de pernas, né? E até de tronco, porque o movimento é tanto de tronco de membros superiores como membros inferiores. Então, se ele for fraco, a musculatura não adianta ter trabalho específico para ele, porque o trabalho específico é o topo, o trabalho de base é a musculatura estar forte. Então, se ele não tem a musculatura forte, ele vai se lesionar. Ele vai se lesionar, até porque os campos, muitas vezes, no interior, eles não são adequados, né? A chuteira é baixa, então o tornozelo ele fica exposto. Então, a lesão de tornozelo, de menisco, de ligamento, ela é evidente, porque por um tabu que o jogador ele com força ele vai ficar menos ágil, e muito pelo contrário. Aí, com força, pode trabalhar o treinamento específico com ele, né? Como em outros esportes, como o ciclismo, por exemplo, onde o pessoal pedala muito, 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 faz 50 quilômetros brincando e não tem um reforço muscular. Alguma hora vai vir a lesão. E se não vier a lesão, a performance não vai ser a mesma. Por quê? Porque não vai haver uma melhora, né, no rendimento. Não vai haver uma melhora no rendimento porque não há um trabalho de base. Muitos esportes e muitos deles praticados por amadores, há esse preconceito que a musculação não tem nada a ver com o meu esporte. Isso é um absurdo, porque a musculação ela vai te dar a base e a liberdade para poder fazer o teu esporte com tranquilidade, seja tu aquele jogador de final de semana, aquele atleta de final de semana, né? E seja aquele que tu quer buscar realmente um rendimento, daqui a pouco tu quer correr uma maratona, quer começar com 10 quilômetros, quer ir subindo, se tu é um ciclista, se tu é um jogador de futebol amador, se tu é um jogador de basquete amador, se tu é um jogador de voleibol, se tu faz qualquer outro tipo de atividade física, esportiva, né, de forma amadora, tu pode ter um rendimento melhor e melhor do que isso. Tu vai ter um rendimento melhor em comparação aos teus pares, porque a maioria não leva a sério o treinamento de força. O treinamento de força, a musculação é a base de tudo. É a base de tudo e é o que vai dar liberdade para que tu possa escolher as atividades que tu quiser.